Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do Cadu, do Felipe, do Juan e da Júlia para falarmos sobre um podcast com o tema verbete. Para quem não sabe, verbete é um texto de caráter informativo. Hoje veremos alguns verbetes para explicarmos o que eles significam. Vamos começar pelo Cadu. Boa noite. Óculos. Os óculos servem para auxiliar, corrigir ou proteger a visão, que consiste em um par de lentes sustentadas em frente aos dos olhos, por uma armação lunetas. Ouvido. Sentido por meio do qual se percebem sons. Orifício por onde se coloca fogo à pólvora, em armas de fogo e peças de artilharia. Orifício pelo qual o metal fundido se encaminha pelo molde. Abertura existente no tampo de um instrumento de corda. Em instrumento de palheta, orifício vedado com chave. Facilidade em distinguir sons e em memorizar peças musicais. Altura. Distância perpendicular de baixo para cima. Profundidade e espessura. Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto de alguma coisa ereta. Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto de um corpo animal, especialmente do homem. Estatura, tamanho. Distância entre a superfície da Terra e um corpo situado acima dela. Ponto de grande elevação, o céu ou firmamento. Nível cultural, importância, superioridade, valia. Estado de andamento, posição de um navio em relação à nossa cidade. Um acidente geográfico costeiros, instantes determinado. Agudeza de um som musical, independente do número de vibrações por segundo. Por exemplo, das cordas de um instrumento musical ou das cordas vocais e do número de ondas sonoras que alcançaram o ouvido por segundo. De tal maneira que o maior número de vibrações corresponde à maior altura do som e vice-versa. Amar. Amar, verbo transitivo direto adorar. Possui afeição por demonstrar adoração por amava os santos. Apreciar, demonstrar estima. Gostar. Verbo transitivo direto e pronomial expressar amor por alguém. Agora é com você, Felipe. Olá, gente. Hoje eu vim aqui para falar alguns verbetes, que são significados de palavras, como o Pietro já disse. E eu vou falar primeiro da ostra, que pode ser uma denominação comum aos moluscos marinhos da família dos ostreídeos, com duas valvas rugosas de cor entre o marrom e o verde por fora, e lisas e brancas por dentro. A valva plana é voltada para baixo e a superior geralmente apresenta formas bizarras, dependendo do meio onde crescem. Pode ser uma ostra americana, uma ostra verdadeira ou uma ostra do mangue. A ostra também pode ser uma pessoa incômoda e chata, que não larga a outra, como um carrapato. Nas casas de espetáculos, ela pode ser um assento preso à parede. Vou falar do oceano agora. O oceano pode ser uma grande extensão de água salgada que rodeia os continentes e cobre 3/4 da Terra, ou seja, o mar. Cada uma dessas grandes divisões da parte líquida da superfície da Terra podem ser o Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Qualquer quantidade imensa de algo, que no caso é o mar, e pode ser também meio turbulento ou cheio de riscos. Esses são os significados da palavra do mar. Organização. O significado da palavra organização pode ser uma ação ou um efeito de organizar, ato ou resultado de se organizar, formação estrutural daquilo que compõe um ser vivo ou de que constitui um sistema. Arrumação. Propriedade ou característica daquilo que se apresenta de modo organizado. O evento foi destaque em sua organização. Conjunto de pessoas que possuem os mesmos interesses. Associação. Instituição que se destina à realização de atos no âmbito político, social, econômico ou a sociedade. Agora eu vou falar da inteligência. Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar também. Entendimento, intelecto, percepção ou coengo. Habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação e utilizá-la na prática de outra atividade. Princípio espiritual e abstrato considerado a fonte de toda intelectualidade. Capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. Pessoa de grande esfera intelectual ou também pode ser uma compreensão recíproca.
Esses foram os significados da palavra inteligência e agora eu vou deixar pro Juan dizer. Vai, Juan. Agora eu vou explicar o verbete radiação. Em física, radiação, do termo latino radiatione, é a propagação de energia de um ponto a outro, seja no vácuo ou em qualquer meio material, podendo ser classificada como energia em trânsito e podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética ou partícula. As radiações podem ser emitidas tanto artificialmente em procedimentos médicos ou atividades industriais, quanto naturalmente, como a luz do sol, por exemplo. Independente do tipo, elas interagem com os corpos, até mesmo com o ser humano, e depositam neles energia. Essa interação depende do tipo da energia e de radiação e do meio em que está se propagando. Agora eu vou falar sobre o verbete ordinário. De acordo com o costume que é habitual, repetido seguidamente, as discussões entre os irmãos estavam se tornando ordinárias, que é ácido, que revela mediocridade, de qualidade inferior, sem educação, sem representatividade moral ou cultural, que é dada a obscenidades, de mau caráter, disse de marcha normal na velocidade de um passo. Agora eu vou falar sobre o verbete asa, membro das aves e morcegos modificado para o voo, apêndice membranoso de alguns insetos, fixado lateralmente ao tórax e que lhe serve para voar, nadadeira peitoral de alguns peixes que sobrevoam a superfície da água, barbatanas de baleia, partes salientes de certos utensílios, em geral curva e fechada, que serve para sustentá-los. Tudo que pela rapidez ou pela forma lembra o voo das aves. Asa do pensamento, asa da tempestade, asa do moinho. Apêndice lateral em par de um órgão ou estrutura. Braço ou gatilho de moinho de vento. Aspa, cada um dos planos de sustentação de um avião. Expansão foliácea membranosa ou linhosa de partes de uma planta. Exemplo, ao longo dos caules ou peciolos apresentado por um grão ou uma semente, sob a força dos ventos, assegura a disseminação, como o pinheiro, a semente do pinheiro. Parte do apêndice aliforme, asas do nariz. Nave lateral de uma igreja, alas parciais dos edifícios. Cada uma das pétalas laterais em uma corola de papilionácea. Cuidado dedicado a alguém, proteção, amparo, está sobre as asas do governo. Odor desagradável das axilas. Vamos começar. O meu primeiro verbete é oriental. Oriental, relativo ou situado no Oriente. Vindo do Oriente ou aquele que vive no Oriente. Meu próximo verbete é órbita, que é uma trajetória fechada percorrida por um astro ao redor do outro, ou uma trajetória percorrida pelo elétron ao redor do núcleo atômico. Também pode ser uma cavidade óssea, facial, onde estão o globo ocular e os elementos que o compõem. Meu último verbete é orquídea, que é uma denominação muito comum a flores e plantas da família Orquidáceas. Agora eu deixo vocês com a Julia Lux. Agora eu vou falar sobre o verbete ameaça. Aceno, gesto, sinal ou palavra cujo fim é advertir ou atemorizar. Advertência, ameaça e intimidação, promessa de castigo de malefícios, ato delituoso pelo qual alguém verbalmente ou por escrito, por gesto ou por qualquer outro meio simbólico e inequívoco promete fazer injustamente o mal grave a determinada pessoa. Advertência de futura pena, prenúncio de qualquer coisa má. Assimilar. Torna-se semelhante ou igual, assemelhar-se. Com a globalização, os povos assimilam as culturas. Os filhos desses autores assimilam-se. Converter energia ou substância própria aos elementos nutritivos. Produzir assimilação em assimilar os elementos que ingeriu. Absorver ideias e sentimentos. Absorver padrões culturais ou artísticos, em geral integrando-os à própria cultura ou ao próprio estilo de vida. Os paralistas assimilaram bem muitos padrões culturais dos italianos. Absorver algo, incorporar. Os imigrantes assimilaram-se com facilidade ao jeito de vida dos brasileiros. Estabelecer comparação entre confrontar e cotejar. Alimentou. Toda substância que introduzir no organismo para alimentar ou nutrir. Todas as despesas ordinárias a que um elemento tem direito. Muito obrigado por ouvir nosso curto podcast sobre verbetes e alguns exemplos sobre eles. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você estiver vendo, tenha um bom dia.
Descanse bem. Até logo.